São Paulino e São Paulina, se você não tá todo cagado, toda cagada de medo agora, todo tenso, todo se tremendo, sabe? Aquela sensação estranha, aquele embrulho na barriga, tu tá torcendo errado. Que jogo maluco foi esse, cara? Que foi isso que aconteceu em Medellín? Eu acho que assim como o Grêmio tem aquela batalha dos aflitos, a partir de hoje nós temos a batalha de Medellín. Porque o que aconteceu hoje nesse jogo é coisa de maluco. Quero comentar aí com vocês, né, sobre o fim de jogo agora, né? Acabou de terminar, tem 1 minuto. Atlético Nacional 0, São Paulo 0, São Paulo 0, ao Cebolinha pelas oitavas de final da Libertadores. Um jogo tenso pro São Paulo, um jogo que o empate hoje valeu por uma goleada, porque, meus amigos, vocês vão entender aí no decorrer do vídeo. Mas desde já eu tenho que pedir, né? Já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá uma força pro amigo aqui, São Paulino, conversando com São Paulino, conversando com São Paulina, de forma natural, longe disso tudo tradicional que vocês já conhecem, beleza? Bora pro vídeo. Oitavas de final da Libertadores em Medellín, São Paulo foi para Colômbia. Creio eu que eu imaginei, né, que o São Paulo ia para lá para tentar segurar o jogo e conseguir 1-0 ali chorado, né? Conseguir um lance de contra-ataque. Porém, quando a página do São Paulo no Instagram anunciou a escalação, eu confesso para vocês que mudou minha percepção. Ali eu entendi, putz, o Crespo tá indo para lá para arrancar o empate. Porque não faz sentido, vocês vão entender. O São Paulo começou com o Rafael no gol, o Cedric na direita, trio de zaga com Ferrarese, Sabino e Alan Franco, o Enzo Dias na esquerda, meio de campo com Marcos Antônio, com Alisson e com Bobadilha, e no ataque ele tirou Ferreirinha, né, e colocou André Silva e Luciano. Ou seja, o time sem válvula de escape ali para um contra-ataque, sem jogador de velocidade para puxar isso, um time muito forte fisicamente falando, né? Um time também com muita distribuição de jogo. Esse trio de meio de campo aí, quando joga Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha, é um trio que o Crespo quer dominar o meio, o Crespo quer ter posse de bola. Porém, o que a gente viu desde o começo do jogo foi um Atlético Nacional que veio para cima com tudo, cara. Um time que não é ruim, é um time organizado. Tem esse Morelos que jogava no Santos, que é um bom jogador. Tem um outro baixinho ali que eu esqueci o nome também, que agora que corre uma barbaridade, um que jogou no Flamengo no passado, né? Hoje teve vários dribles, teve momentos ali que a zaga do São Paulo ficava mais perdida que tudo. E, cara, eu acho que tá todo mundo desse jeito, porque o jogo desde o começo foi pressão do Atlético Nacional. O Atlético Nacional procurou o resultado desde o começo, logo ali, eu acho que nos 15, 20 minutos do primeiro tempo acontece o primeiro pênalti da partida, né? O Ferrarese, no lance juvenil, ele vai de braço aberto, o cara chuta a bola, você vê que a bola não ia nem pro gol, mas o Ferrarese tá de braço aberto, a bola bate no braço dele, depois que bate ele tenta tirar. A regra é clara. Eu acho justa a regra? Não acho, porque ali não tem muito o que fazer. O cara vai fazer o quê com o braço, né? Vai enfiar no cu, vai, sei lá. Não tem o que fazer, mas a regra é essa. Tá com o braço aberto, pegou no braço dentro da área, pênalti. Pênalti pro Atlético Nacional. O nosso amigo, que eu esqueci o nome agora, a camisa 10 do Atlético Nacional, ficou responsável de fazer a cobrança. Esse cara que já é experiente lá. Eu lembro que em 2014, na Sul-Americana, quando o Atlético Nacional tirou São Paulo, ele fez um gol no Rogério Ceni, inclusive. E ele foi para cobrança. Rafael, antes de falar disso, temos que destacar, né, cara, a diferença que faz. Vocês lembram do Jandrei, semana passada, contra o Atlético Paranaense nas cobranças de pênaltis? 3 cobranças para o Atlético Paranaense. O Jandrei errou o canto nas 3. Nas 3. Esse era o goleiro que estava representando o São Paulo. Ainda bem que já foi embora, não vou ficar falando de quem já foi, né? Tá lá no Juventude, sucesso para ele junto com o Carpini lá. Pênalti para o Atlético Nacional, o cara bateu, o Rafael acertou o canto. A bola, tipo assim, a bola foi pra fora, o cara chutou pra fora, mas se fosse no gol o Rafael pegava, porque o Rafael acertou o canto e foi muito bem nela. Primeiro pênalti perdido do Atlético Nacional. Ali você já viu que o Atlético Nacional caiu um pouquinho no jogo. Eu pensei, putz, agora é o momento do São Paulo buscar o gol. Porém não tava dando, cara. Pressão dos caras, os caras com um ritmo, né? Um ritmo cardíaco, se posso falar assim, mas com muita. Fugiu a palavra, gente? Muito ímpeto, sabe? Eles estavam realmente correndo muito, marcando com muita pressão. Nem sei se eu falei a palavra certa, se eu falei errado é engajamento, que alguém vai comentar aí, mas os caras com muita força física, com muito gás, né, dentro de casa, então eles não pararam de pressionar o São Paulo não teve muito o que fazer, né? O São Paulo tentava ali uma escapada ou outra, tentava alguma coisa pelo lado esquerdo com o Enzo Dias ele apoia muito, né, o Enzo
Cara, que lateral que é o Enzo, né? Ele não é longe de ser assim, o melhor lateral em atividade aqui no Brasil, mas é difícil você encontrar um lateral que marca bem, igual ele. Ele é meio estabanado às vezes, mas ele marca muito bem, ele não para de correr. Um cara que apoia muito bem, né? Pô, dono da bola parada, cobra escanteio, cobra falta. Que achado que foi o Enzo pro São Paulo, né? Hoje a gente tem dois bons laterais, tem o Wendel, né, que não começou muito bem, mas que depois foi ganhando futebol, infelizmente se machucou. E cara, foi isso. O São Paulo não tinha muita válvula de escape ali no primeiro tempo. Eu acho que não ter colocado o Ferreirinha desde o começo do jogo não foi a melhor decisão do Crespo, mas longe de mim querer ficar questionando ele. Se tem alguém hoje que não merece ser questionado é o Crespo, porque o que ele tá fazendo com esse time nosso, porra, eu acho que ninguém antes da parada da Copa do Mundo imaginava o São Paulo ter 5 vitórias seguidas no Brasileiro, por exemplo. São Paulo sair de zona de rebaixamento para estar disputando vaga na Libertadores. Ou seja, então se tem alguém que a gente nesse momento não pode questionar é o Crespo. Mas enfim, acabou o primeiro tempo, um primeiro tempo que só do Atlético Nacional. São Paulo teve, se eu não me engano, 3 chutes no gol, mas nada assim de tanto perigo, né? As principais oportunidades foram do Atlético. E pro segundo tempo, eu achei que o Crespo ia voltar com o Ferreirinha ou com o Lucas, né? Pra ter essa válvula de escape. Porque teve alguns momentos que você viu ali que o São Paulo tinha a oportunidade de puxar o contra-ataque, porém faltava velocidade. O São Paulo não tinha ninguém ali com essa característica, né? De puxar um contra-ataque. O Rodriguinho no banco, o Lucas no banco, o Ferreirinha no banco, que são jogadores que têm essa característica. Eu pensei que o Crespo ia voltar com algum desses caras no segundo tempo, mas não. Ele voltou com o mesmo time. Imagino que se ele voltou dessa forma é porque para ele estava bom, ele veio para isso, pro empate. E o segundo tempo começou arrasador, cara. Foi dali que eu vou até verificar a cueca depois do jogo aqui, porque meus amigos, o negócio foi feio. Bola na trave de novo. Porra, o Rafael defendendo, pressão dos caras, o São Paulo literalmente só se defendendo, só se defendendo. Aí, com mais ou menos 15, 16 minutos, o Crespo fez as duas primeiras mudanças. Ele tirou o Alisson e o morto do André Silva. Cara, é foda. Eu tento não ficar falando mal de cara que tenta alguma coisa, pelo menos. O André Silva, pô, ele é o vice-artilheiro do time na temporada e tal. Mas, cara, o André Silva é muito ruim, velho. O André Silva é muito ruim, mano. Muito ruim, muito ruim. Ele tem aquele feeling ali pra fazer os gols dentro da área quando tem oportunidade. Ele chuta de qualquer jeito, ele briga, tudo. Mas se você depender dele pra segurar uma bola no ataque, se você depender dele pra fazer ali alguma jogada, alguma coisa, cara, não dá. E vocês viram hoje, o André Silva, se o Luciano hoje tava bem abaixo, o André Silva tava 3 vezes mais. Hoje, literalmente, o ataque do São Paulo estava infértil, né? Estava improdutivo. Então ele fez as duas primeiras mudanças, ele tirou o Alisson e colocou o Rodriguinho, tirou o André Silva e colocou o Lucas. A tendência era que o São Paulo passasse a atacar um pouco mais, o Atlético Nacional levar um pouco mais de perigo, mas não mudou muita coisa, né? A característica continua a mesma, o Rodriguinho até tentava, mas a marcação do Atlético Nacional estava em dia, forte fisicamente, que nem eu já falei no vídeo. Então, ali aos 28, 30 minutos do segundo tempo, nosso amigo Ferrarese, cara, a gente tem que falar como que o Ferrarese é burro, velho. Ferrarese é um zagueiro excelente, não é à toa que pô, o cara passou no Manchester City e tudo, mas ele é muito burro, ele é muito estabanado, ele é muito afobado. O Enzo tem essa mesma característica, mas o Enzo não chega a ser tão burro, tão, como que eu posso dizer assim? Tão burro, a palavra é essa, tão burro igual o Ferrarese. Ferrarese num lance que o Morelos tá na lateral da área, a bola tá indo para fora da área, a bola já saiu do pé do cara, ele dá uma porra de uma entrada daquela. Ele tentou dar um bote numa bola que já tinha saído. Cara, até um atacante do sub-15 que não tem maldade nenhuma, se tem um zagueiro burro dando um bote daquele nele na lateral da área, com a bola indo pra fora, qualquer um vai, porra, valorizar. E foi o que o Morelos fez. O Morelos tá errado? Não tá. Errado tá o Ferrarese de dar um bote desse dentro da área. Os dois pênaltis do Atlético Nacional são indiscutíveis. Os dois foram pênaltis, claros. Dois pênaltis claros. E eu não tô falando isso aqui só porque os caras perderam os dois pênaltis, não, longe disso. A gente tem que ser justo. Assim como eu fiquei puto semana passada com aquela falta marcada pro Atlético Paranaense da expulsão do Rafael, que não foi falta nem aqui, nem na puta que pariu, hoje a gente tem que ser coerente. Os dois pênaltis do Atlético Nacional foram certos. Melhor ainda que eles perderam os dois, mas foda-se. Pênalti pro Atlético Nacional, segundo pênalti. O mesmo cara na cobrança, que tá me fugindo o nome, vocês podem ver que eu faço isso daqui na hora, então eu não fico marcando aqui o nome de ninguém, não faço roteiro nem nada, eu tento falar da forma mais natural possível.
Segundo pênalti pro Atlético Nacional, o cara foi bater, o mesmo cara para recuperar, tentar recuperar ali a confiança. Aí o Rafael foi e mostrou por que ele é goleiro do São Paulo. Por que o Rafael sim é goleiro de time grande. O cara bateu no mesmo canto que ele bateu no primeiro tempo, no canto esquerdo do goleiro Rafael. O Rafael foi de novo na bola e pegou. Ou seja, goleiro de time grande garante resultado. O Jandrei não era goleiro de time grande, foi embora. Rafael tá aí, garantiu o resultado. Teve muita sorte hoje também? Teve, porque, porra, o primeiro pênalti foi para fora, São Paulo tomou 2 bolas na trave, 2 bolas, tipo, muito na trave mesmo, sabe? Lances bem perigosos. Mas, por fim, cara, o São Paulo conseguiu resistir à pressão do Atlético Nacional e traz esse empate milagroso, podemos chamar assim, pro Morumbi para a semana que vem. Me traz mais um pouco de confiança de que dá para passar, né? Agora é lotar o Morumbi semana que vem, ir para cima dos caras, fazer 1-0, 2-0 é goleada, não tem para onde correr. Fico confiante, assim, não podemos nos iludir, achar que, porra, a gente vai ser campeão da Libertadores. As coisas podem acontecer com o tempo. Com o futebol apresentado hoje, o São Paulo está bem abaixo. O São Paulo, por exemplo, na próxima fase, pegando o Botafogo, né? Se o Botafogo passar e o São Paulo passar, o São Paulo tá mostrando ali os dados do jogo, ó, 19 chutes a gol do Atlético Nacional contra 5 do São Paulo. Cara, foi uma pressão fodida. O São Paulo com esse futebol de hoje contra o Botafogo na próxima fase azarou. Fato, fato. Até se jogar meu time melhor, porque o Botafogo hoje tem um dos melhores elencos do Brasil. Mas a gente tem de tentar confiar no trabalho do Crespo. Ele mostra a cada jogo que ele sabe o que ele está fazendo. Porque hoje a gente literalmente tem um técnico. Antes a gente tinha um cara que improvisava, um cara maluco, mas que era tudo menos um técnico para o nível de São Paulo. Hoje nós temos. E minha reação final é essa, cara. Eu comemoro esse empate. Eu acho que a gente tem que saber que jogo de Libertadores é complicado. O Atlético Nacional é um bicampeão de Libertadores, né? É um time gigante, é um time muito difícil de jogar contra em Medellín. Então esse empate vale uma goleada pro Tricolor. Agora é no jogo da volta não cometer nenhuma burrice, né? Jogar de uma forma inteligente, montar uma boa estratégia e eliminar esses caras e pensar depois ou no Botafogo ou no outro time que tá jogando contra o Botafogo, que eu não lembro. Beleza? Mas deixa aí nos comentários qual foi sua opinião sobre a partida, o que vocês acharam da apresentação do São Paulo. Acreditam que vai passar na próxima fase, né? Acreditam que a gente vai eliminar o Atlético Nacional, que vai pegar... Ixi, Maria, deu briga ali, hein? A Independente brigou com a... Ixi, Maria, isso aqui a gente fala numa outra oportunidade, mas o negócio foi feio lá. Os caras desse... Tá bexiga. Reação ao vivo, rapaziada. Olha o Baby lá no meio. Eita, porra, a polícia da Colômbia desceu uma borracha na Independente, rapaz. Caralho, os caras também saem do Brasil pra ir brigar lá na Colômbia. A chance de ficar 1 ou 2 presos lá é gigantesca. Deus o livre. Mas é isso. Deixa sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam hoje desse famoso milagre de Medellín, tá bom? Dá a sua opinião aí. Já aproveita, se inscreve no canal, dá um apoio pro trabalho do amigo aqui. E é isso, beleza? Valeu!